Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje o programa Conversa com Meu Povo. Gostaria de iniciar lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 22. É o Evangelho deste domingo. Aconteceu que Jesus estava orando à parte e os discípulos estavam com ele. Então perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros que algum dos antigos profetas ressuscitou. Jesus, porém, perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Ele, porém, os advertiu expressamente para que não dissessem isso a ninguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Então começou a dizer a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar sua vida, este a perderá. Mas quem perder sua vida por causa de mim, este a salvará. Com efeito, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a arruinar-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Meu irmão, minha irmã, a confissão de Pedro se dá no contexto da oração. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado. Isso mostra que, para além da confissão dos discípulos e da confissão de Pedro, está uma profundidade insondável e misteriosa. A confissão de Pedro nos abre para a profundidade, para a amplidão do mistério de Jesus. Ele é de fato o Messias, mas essa confissão não deve se limitar ao que já se conhece de verdadeiro sobre o Messias. É preciso estar aberto ao que o próprio Jesus revelará de seu messianismo. Em outras palavras, os discípulos já tinham um conhecimento inicial da missão e da figura do Messias. Com efeito, os profetas prometeram a vinda do Messias e toda a história do povo de Deus era uma preparação para tal vinda. O problema ocorre quando Pedro e os discípulos pretendem enquadrar Jesus nos estreitos limites do que eles sabiam de verdadeiro a respeito do Messias. A pergunta de Jesus, quem dizeis que eu sou, é provocadora, desafiadora. Cada um tem uma resposta. O povo, com todo o seu entusiasmo, não passa do nível profético ou então do nível de João Batista. Pedro responde como cabeça do grupo dos discípulos. Com efeito, foi a eles que Jesus deu a conhecer os mistérios do reino de Deus. E Pedro diz: tu és o Cristo de Deus. Que tipo de Messias é Jesus, porém, só será revelado no momento da paixão. Nesse sentido, Pedro e os discípulos não têm abertura de coração para entender. Jesus deve, portanto, insistir que o desígnio de Deus conduzirá o Messias à glória através da paixão e da morte. Essa predição de Jesus tem consequências para os apóstolos e para os discípulos de Jesus. Aceitar esse caminho e seguir Jesus nesse caminho decide o destino final
dos discípulos de Jesus. A cruz está plantada no nosso segmento de Jesus. As cruzes do cotidiano também fazem parte de nossa vida cristã. A pergunta de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? É importante para nós. Jesus não faz essa pergunta porque está em crise de identidade ou porque busca reconhecimento dos outros. Essa pergunta é importante para nós. Afinal de contas, nós seguimos quem? Seguimos um profeta? Um sábio? Um mestre? Um guru? O que é que definitivamente nos torna cristãos? O que é essencial no ser cristão? A resposta só pode ser esta: o essencial da fé cristã é o próprio Cristo, ou seja, aderir de todo o coração a Ele e a Ele seguir fielmente. Antes de crer num conjunto de verdades, a fé cristã consiste em crer em Jesus Cristo. É este o fator decisivo. Somente a partir da fé em Cristo, o cristão descobre a verdade última a partir da qual encontra o sentido da vida. O cristão conhece as outras interpretações da existência oferecidas por outras religiões. Pode até mesmo reconhecer elementos positivos e valiosos, mas só em Cristo encontra a verdade última e só a partir dele pode viver. A moral cristã não consiste primeiramente em observar um conjunto de leis morais, mas sobretudo em seguir Jesus como modelo de vida. O cristão não ignora outros projetos de ética, conhece e reconhece estilos e comportamentos de outras religiões, está até aberto a tudo que pode humanizar o mundo, mas só em Cristo encontra o critério último para viver neste mundo. A esperança cristã, mais do que esperar algo depois da morte, consiste em esperar Jesus Cristo como o único Salvador, confiando a Ele todo o nosso ser, todo o nosso futuro. O cristão conhece outras ofertas de salvação, observa quanto se espera da ciência, colabora lealmente com o progresso humano, mas só em Cristo ressuscitado espera a salvação última que o homem não pode se dar a si mesmo e só a partir de Cristo pode esperar receber aquilo que é importante. Creio em Jesus Cristo, confio nele, é a Ele que sigo em todas as minhas decisões e ações, é nele que eu espero. Deixamos de ser cristãos quando Cristo deixa de ser tudo para nós. Por isso é tão importante ouvir sempre de novo esta pergunta de Jesus: quem dizeis que eu sou? Concluímos então neste momento o primeiro bloco do nosso programa Conversa com o Meu Povo. Vamos fazer agora uma breve pausa para a gente conversar um pouco sobre os assuntos que são pedidos, sobre perguntas que nos chegaram até este programa. Até daqui a pouco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos então agora para receber as perguntas que foram feitas a este programa. A primeira pergunta é da Ana Beatriz, aqui de Belém. Ela pergunta o seguinte: é possível ser batizado em duas confissões religiosas? Ana Beatriz, eu sou batizada em uma religião evangélica, porém quero me batizar na Igreja Católica. Bem, Ana Beatriz, o batismo, se ele for válido, ele vale para a Igreja Católica. A Igreja Católica reconhece vários batismos que são feitos
em diversas igrejas católicas. O que é necessário para que o batismo feito na igreja evangélica seja considerado válido também para a igreja católica? Bom, primeiramente a fórmula trinitária, aquilo que está também no Evangelho: eu te batizo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então a fórmula é importante. Depois também a matéria, ou seja, a água, né? Tanto por imersão quanto por aspersão, ou quando se joga a água na cabeça da criança ou do adulto. E a terceira condição é a intenção de fazer aquilo que a igreja faz. Não se trata de uma iniciativa minha, não sou eu que me aposso do batismo, eu faço aquilo que a igreja sempre fez desde o seu início: batizar as pessoas para o perdão dos pecados, para a vida da graça, para se tornar membro da igreja de Jesus Cristo. Portanto, aquilo que eu recomendo, Ana Beatriz, é que você procure o pároco e veja com ele. Ele tem todas as condições para averiguar a validade do seu batismo. Se o batismo não for válido, então ele não vai rebatizar, ele vai batizar. Porque se ele não foi válido, vai ser o batismo autêntico, verdadeiro. Se houver alguma dúvida quanto à validade, ele pode batizar sob condição, no sentido de que, se não foi válido, então se batiza a pessoa. Mas se o batismo for válido, basta um rito de recepção, de profissão de fé, de acolhida na comunhão católica. A Juliana Carepa, aqui de Belém, pergunta: o senhor poderia comentar sobre o mistério da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em uma só pessoa? Bom, esta pergunta é muito difícil, mas eu gostaria de partir da sua pergunta, né? O mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, em uma só pessoa. Então, aqui já ocorre aqui é necessária uma primeira correção. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas, não são uma pessoa, são um só Deus. Então, é um só Deus e três pessoas distintas: Pai, Filho, Espírito Santo. Quando a gente fala de Deus, a gente pergunta o que é. Então, o que é o Pai? O Pai é Deus. O que é o Filho? O Filho é Deus. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é criatura, não é alma penada. O Espírito Santo é Deus. Então nós respondemos a esta pergunta: o que é? Com a resposta: é Deus. Agora, quando a gente se fala da pessoa, a gente pergunta: quem é? Quem é o Pai? O Pai é aquele que gera o Filho. Quem é o Filho? É aquele que é gerado pelo Pai. Ele é filho porque ele é gerado. Se ele gera, ele é o Pai. Quem é o Pai? Quem é o Filho? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que procede do Pai e do Filho. Portanto, com relação à Santíssima Trindade, a nossa fé é esta: nós cremos no Pai, no Filho, no Espírito Santo, um só Deus, três pessoas distintas. Além disso, é importante que a gente entenda o que significa pessoa. Pessoa é aquilo que nos distingue dos outros. Não sei se você já parou para pensar: não existe no mundo ninguém igual a você. E, no entanto, você é ser humano. Você tem em comum com toda a humanidade a mesma natureza humana. Você nunca houve alguém na história que seja igual a você, e nunca haverá alguém igual a você na história da humanidade. Então, a pessoa, o conceito de pessoa, significa aquilo que nos distingue dos outros e aquilo que nos identifica conosco mesmo. A pessoa só é idêntica a si mesma e se distingue dos outros. Em relação a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, então nós
reconhecemos que o Pai, Filho e Espírito Santo são realmente distintos. Mas exatamente aquilo que distingue uma pessoa da outra é também aquilo que une uma pessoa à outra. Porque não tem como a gente falar do Pai sem pensar no Filho. Não tem como a gente falar do Filho sem se referir ao Pai. Não tem como crer no Filho sem crer no Pai que o gerou. Assim, portanto, aquilo que distingue na Trindade é também aquilo que une as pessoas da Trindade. Muitas coisas a gente poderia ainda falar do mistério da Santíssima Trindade, mas não nos... a Santíssima Trindade sempre vai superar a nossa inteligência, aquilo que a gente conhece da Trindade. Dizer que é mistério não significa bloquear a nossa inteligência, não significa negar uma explicação ou uma resposta. Significa dizer que em relação a Deus a gente pode progredir sempre no conhecimento e também no amor. Se a gente já conhece Deus, porque Ele nos revelou, reconhecemos ao mesmo tempo que muito mais temos que conhecê-lo. Nós podemos progredir infinitamente, tanto no conhecimento de Deus, quanto no amor a Deus. O mistério de Deus não é um muro contra o qual a nossa inteligência esbarra. O mistério de Deus, uno e trino, é o oceano profundíssimo no qual nós podemos mergulhar. E o mistério da Trindade nos foi revelado pelo próprio Deus, porque o Pai enviou o Filho e enviou o Espírito Santo. Assim Ele quis se revelar, porque assim Ele é em si mesmo. Deus, quando se revela a nós, Ele não mostra algo que Ele não é. E, pelo contrário, Ele revela o mais íntimo de si mesmo. E é exatamente isto que nos assombra, porque Deus não quis somente revelar uma parte de si, Ele quis revelar o mais íntimo de si mesmo, que é o mistério do Pai, do Filho, do Espírito Santo. 3 pessoas, um só Deus. A Paula Tomás Gonzaga, daqui de Belém, pergunta: por que o batismo na igreja é realizado na infância? Bem, Paula, a igreja batiza as crianças porque esta foi sempre a prática da igreja. É só ler o Novo Testamento, nós vamos ver que a igreja sempre batizou as crianças. Quando se fala do batismo da casa de Cornélio, por exemplo, ele batizou não somente os adultos, mas também as crianças, né? Quando Paulo converte aquele carcereiro que depois cuida das suas feridas, ele abraça a fé católica, pede o batismo, ele é batizado, mas também com toda a sua casa, ou seja, incluindo também crianças pequenas, os filhos pequenos. Portanto, a prática do batismo de criança não é uma invenção da Igreja Católica, não depende somente de uma interpretação que surgiu em algum tempo da história da Igreja, não, ela faz parte da prática desde o início da Igreja dos Apóstolos. É por isso que a Igreja batiza as crianças. Mas aqui tem um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção e que a pergunta nos abre também esta possibilidade. Entendam bem, a prática correta nos leva também a uma reflexão correta. Foi por causa do batismo das crianças que a igreja chegou a uma compreensão mais profunda do pecado original. Olha só que coisa, né? Nós não vamos encontrar esta expressão pecado original na Bíblia, mas nós vamos encontrar a fundamentação, né, bíblica da revelação do pecado original. E foi exatamente a prática do batismo de crianças que levou a Igreja Católica a uma profundidade, uma clareza maior sobre a questão do pecado original. O que é o pecado original? O pecado original se distingue do pecado pessoal, porque o pecado pessoal significa que a gente tem o uso da razão e a gente livremente escolhe o mal.
desobedecer a Deus. Lógico, isso não podemos imputar isto às crianças recém-nascidas. Elas não têm pecado pessoal, mas se a igreja sempre batizou para a remissão dos pecados e sempre batizou as crianças, então começou-se a se aprofundar também esta compreensão de que o batismo da criança também era para o perdão dos pecados da criança. E qual é este pecado se ela não tem pecado pessoal? Este é o pecado original. O pecado original é chamado de pecado não porque é chamado de pecado num sentido analógico, no sentido de que é uma privação da graça de Deus. Então, se batiza a criança para perdoar o pecado original, que não é um pecado pessoal, mas é uma privação da graça devida ao pecado de Adão e de Eva. Ou seja, os cristãos batizaram as crianças. Desde o início, os cristãos batizaram as crianças. E a igreja continua esta prática, exatamente porque a gente tem esta convicção de que o batismo é dado para a remissão dos pecados. No caso dos adultos, o pecado original e os pecados pessoais. No caso das crianças, só o pecado original. Isso nos leva também a uma coisa, a reforçar ainda mais a necessidade do batismo das crianças. Você gostaria que o seu filho, sua filha, crescesse num ambiente contaminado, num ambiente privado da graça de Deus? Ou você deseja que o seu filho, sua filha, cresça no ambiente da graça, no bioma, né, da graça de Deus? Você deseja que ela cresça num mundo poluído pela privação da graça? Ou você deseja que ela cresça num mundo onde a graça de Deus está presente, onde a graça de Deus age nas pessoas? Acho que com isso a gente já justifica ainda mais o batismo das crianças. Por que você faz questão de que seu filho, sua filha torça para um time de futebol, não é? Por que você quer que ele seja torcedor de um determinado time de futebol? E você não pergunta se ela quer, né? Você já desde criança incentiva a torcer para um time de futebol. Ué, se isso acontece com relação a uma coisa tão simples da vida da gente, quanto mais em relação à vida eterna, à educação das crianças, à boa formação dos nossos filhos e filhas. A Silvaneide Aguiar, de Belém, pergunta: qual a importância das indulgências plenárias? Qual o tempo que a igreja a realiza? Não sei se entendi bem, né, a sua pergunta, mas a primeira coisa que eu gostaria de explicar sobre as indulgências, a importância delas. A indulgência está ligada à questão do perdão dos pecados. Quando a gente peca, a gente tem como consequência duas penas, as penas eternas. Se você peca gravemente, a pena eterna é de fato a sua condenação, é a perdição eterna, né? Esta é a pena eterna. Mas se você se arrepende, se você confessa os pecados, você muda de vida, você restabelece a justiça, você confessa, você é perdoado, sem dúvida nenhuma. E com o perdão do pecado são remidas as penas eternas, ou seja, você é perdoado também desta consequência do pecado, que é a perdição. Mas o perdão dos pecados não apaga as penas temporais, ou seja, as penas do nosso tempo. Porque o pecado causa ruína em nós e no ambiente em que a gente vive. Vou dar um exemplo. Você desenvolve uma dependência de álcool e de droga, não é? É um pecado grave, sem dúvida. Mas você se arrepende, você pede perdão, você vive
daqui para diante sem consumir droga, sem consumir álcool. Você se confessa, você é perdoado, sem dúvida. Você é perdoado das penas eternas, sem dúvida. Mas ficam as penas temporais. Por quê? Porque o perdão dos pecados não apagam as consequências, né, temporais daquilo que a gente já fez, né? O fato de usar drogas, de usar álcool, pode ter causado prejuízos para a própria saúde, pode ter trazido consequências maléficas para a sua família, ter trazido dano para a vida familiar. Além disso, com o seu dinheiro, que você deu dinheiro lá para comprar droga, você alimentou também a criminalidade. E isto são consequências que o perdão dos pecados não traz. Então significa que não tem mais jeito. Não tem jeito. Para isso nós temos as indulgências. As indulgências ajudam a gente a sanar estas feridas, nos ajudam a assumir aquilo que são consequências do pecado, não simplesmente com consequências negativas, mas podem fazer com que isso seja motivo de uma santificação pessoal e santificação também das outras pessoas que estão no meu ambiente e no raio da minha ação. As indulgências significam também que não é só você que luta contra estas consequências temporais. Toda a igreja se engaja para combater, para superar estas penas temporais dos pecados arrependidos e já perdoados. É por isso que no Ano Santo a gente proclama as indulgências, ou seja, a gente mobiliza a igreja toda para fazer penitência e para ajudar os pecadores arrependidos a também superarem as consequências temporais dos pecados já confessados e já perdoados. Vejam como a indulgência é importante. Ela aprofunda a nossa comunhão dos santos. Você não está sozinho no combate contra o pecado. Você pode contar, primeiramente, com a graça de Deus, com o sacrifício de Cristo na cruz. Você pode contar com a intercessão de todos os santos, de modo especial de Nossa Senhora. E você pode contar com a solidariedade de toda a igreja que nos carrega até a salvação definitiva. Esta é a importância das indulgências. As indulgências plenárias é exatamente isto. É a remissão de todas as consequências negativas, de todas as penas temporais. É exatamente isto que neste Ano Santo a Igreja toda se empenha em realizar em favor dos pecadores arrependidos penitentes. A Isaura Maria Portilho, de Belém, pergunta: por que os discípulos foram assassinados de forma violenta? Bem, todos os apóstolos de fato foram martirizados. Entendam bem, né? O martírio, o que é? O martírio é aceitar a morte como consequência da sua fé em Jesus Cristo. O mártir é colocado diante desta alternativa: ou renega a fé, ou perde a própria vida. O mártir não é aquele que busca a morte. A igreja sempre condenou as pessoas que buscaram a morte diretamente, mesmo que fizessem isso em nome da fé católica, mesmo que fizessem em nome da fé em Cristo. Por quê? Porque isto é um ato de soberba e porque isto também coloca em risco a salvação de quem mata o mártir. Então, o martírio é sempre um deixar-se matar, ou seja, ele aceita a morte, ele não provoca a morte, ele não busca a morte, ele aceita a morte como forma de testemunho de sua fé em Jesus Cristo. O mártir, ele morre por causa de Cristo, não por causa de uma bandeira, por causa de uma causa, não. A motivação da doação da sua vida é Jesus Cristo, não é uma causa, não é uma bandeira, não é uma doutrina, não é uma ideologia, é uma pessoa,
é Jesus Cristo. Portanto, o martírio tem um enraizamento profundo na fé em Jesus Cristo, na nossa adesão a Jesus Cristo. Preferimos perder tudo, até aquilo que é mais precioso, que é a própria vida, para não perder Jesus Cristo. Nós não damos a vida por uma causa, por uma bandeira, por uma ideia, por uma ideologia, por uma teoria. Nós damos, se for pedido, se nos for exigido, nós damos a vida por causa de Jesus Cristo. É por isso que a Igreja Católica também condena de maneira muito clara aqueles que, em nome de uma fé, matam os outros. O mártir nunca provoca a morte de outros. Esse negócio de colocar explosivo no corpo e se detonar para matar os outros em nome da fé, não é algo que a Igreja Católica aprova, antes a condena com toda clareza. Isto não é martírio, isto é terrorismo. Com esta pergunta, então, nós concluímos esta nossa conversa. Espero ter colaborado para aprofundar os assuntos. Espero, de novo, reações de todos vocês, aqueles que quiserem perguntar. Se alguém não concordar com algo que a gente falou, por favor, podem também se manifestar. Nós discutimos não para ter razão, nós discutimos para encontrar as razões e estamos prontos a dar razões da nossa esperança. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e até o próximo encontro, Conversa com o Meu Povo. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.